Bom, então, boa tarde a todos. O que nós vamos discutir aqui hoje é uma perspectiva de justiça, né? A perspectiva de justiça, ela surge como um desenvolvimento de uma perspectiva moral para o plano político, né? Em vários autores, como por exemplo em Hume, o princípio de justiça era uma forma de expandir nossos sentimentos morais para indivíduos que estão mais distantes de nós. E é dessa forma que a justiça ela foi pensada por vários autores. Em Aristóteles, por exemplo, nós sabemos que a justiça é uma das virtudes, ou é a virtude por excelência, que significa justamente a virtude da justa medida, né? Então, na verdade, o tema da justiça, ele é parte da discussão da própria moralidade. É justamente o momento em que a gente começa a pensar o modo como as questões morais, elas repercutem na forma de estruturação das nossas sociedades. Então, essa apresentação ela vai ser dividida em 3 grandes grupos. Hoje, nós vamos tentar ver uma perspectiva moral que foi interpretada por muitos autores como também gerando uma perspectiva própria de justiça, que seria a perspectiva bem-estarista, que é uma consequência, uma derivação da perspectiva utilitarista, e ao lado dela nós vamos ver uma perspectiva que marca a filosofia política no século XX. Na verdade, é a partir desse autor, de John Rawls, que a perspectiva da filosofia política ela se vê totalmente remodelada no século XX, e a justiça, discussões de filosofia política deixam de ser discussões de história da filosofia e passa a ser uma discussão temática acerca da nossa forma de organização das sociedades contemporâneas, né? Então eu vou pegar esses 2 autores e nós vamos analisá-los hoje, esses 2 autores, nessas 2 correntes, né? E na aula seguinte nós vamos pegar então a perspectiva de Dworkin, que é uma perspectiva de justiça distributiva que tenta, num diálogo com a perspectiva de Rawls, desenvolver um conceito de justiça, que tenta indicar parâmetros de justiça diferentes dos propostos por Rawls, e na mesma aula a perspectiva de Martha Nussbaum e Amartya Sen. Na última aula, sobre o tema da justiça, nós vamos então analisar a perspectiva dos funcionamentos, que é uma perspectiva desenvolvida por mim num diálogo com essas perspectivas, e a perspectiva da paridade participativa, que é introduzida por Nancy Fraser, né? Então, com isso a gente vai tentar fechar o rol de discussão do tema da justiça distributiva, né, dentro desse panorama de final do século XX, metade do século XXI, né? Bom, então o utilitarismo é uma das correntes na perspectiva moral mais influentes do século XX, e a partir daí muitas perspectivas foram se desenvolvendo como recusas do utilitarismo. E o utilitarismo, como eu mencionei anteriormente, é eminentemente uma postura moral. Ou seja, eles definem um princípio, que é o princípio de maior montante de satisfação, e um princípio de minimização do prazer, que vai sofrer uma série de interpretações ao longo da história, e a partir desse princípio, eles também caracterizam como um determinado indivíduo poderia saber o que é melhor ou como identificar o maior montante de satisfação, né? Então, a derivação, a interpretação da perspectiva utilitarista como uma perspectiva de justiça divide a sua perspectiva em 2 aspectos. É uma perspectiva caracterizada como do bem-estar, né? E esse bem-estar ele pode ser identificado como um bem-estar apoiado num estado de consciência, ou seja, prazer, desprazer. Uma sociedade, a pergunta sobre a justiça, ela poderia ser sempre colocada nesses moldes. Que critério nós temos para identificar uma sociedade como sendo justa ou injusta? A resposta bem-estarista seria: uma sociedade quanto mais justa, quanto mais ela promove o bem-estar dos indivíduos, né? E agora nós teríamos então a segunda pergunta: bem-estar entendido como o quê? Na primeira perspectiva, como estado de consciência, e na segunda perspectiva, como um interesse, como um projeto de determinados indivíduos, né? Como um plano, né? Um ideário de determinados indivíduos. Bom,
Então, o que eu proponho aqui, eu não vou entrar em grandes méritos dessa perspectiva, mas eu vou descartá-la e eu vou explicar por que eu vou descartar, né? Vamos considerar, então, a primeira perspectiva. Uma sociedade é quanto mais justa, quanto mais ela promove o bem-estar dos indivíduos que a ela pertencem, né? Vamos pensar a seguinte situação. Nós estamos andando ali perto do metrô da Uruguaiana de noite, e a gente vê um monte de gente comendo o que eles chamam de churrasquinho de gato. Estão bebendo uma cerveja, tomando churrasquinho de gato, né? Estão com uma música, estão dançando e estão fazendo aquela típica hora de quem vai pegar ou o trem da central ou o metrô cheio no horário de fim de tarde, início de noite, e precisa, portanto, esperar um pouco para poder voltar para casa, né? Se a gente perguntar para essas pessoas se essas pessoas estão satisfeitas, me parece evidente que a maior parte delas vai responder que sim. Afinal de contas, elas estão comendo, estão bebendo, estão cantando, estão com amigos ali, né? Ou seja, elas expressam no comportamento e têm a consciência de estar vivenciando um estado subjetivo de prazer naquelas circunstâncias. E a pergunta seria: será que, a partir daquilo, daquela expressão de que elas estão satisfeitas, nós poderíamos dizer que a sociedade que as obriga a acordar às vezes 4 horas da manhã para se arrumar para ir para o trabalho e chegar no trabalho 3 horas depois, né, e que as obriga a chegar em casa depois de pegar um trem ou uma condução cheia 2 horas depois, exaustas, ou as obriga a dormir um número mínimo de horas por dia para receber um salário pequeno e para viver em péssimas condições, será que essa sociedade é justa? Eu acredito que vocês, assim como eu, gostariam de dizer que não. Que apesar da expressão de bem-estar dessas pessoas, essa sociedade não é justa. Da mesma maneira, se nós pegarmos, e um exemplo que eu gosto sempre de dar, ali na Maré, na parte em que fica próxima à Fiocruz, né? Tem uma vala enorme e ali tem um carro que está imerso na água. E é frequente que a gente passe por ali de carro e veja uma série de crianças pulando do carro naquela água imunda, né? E a gente poderia parar um dia e perguntar para aquelas crianças: e aí, vocês estão gostando? Tá gostoso? Tá legal? Vocês estão tendo prazer nisso? É evidente que aquelas crianças diriam que estão tendo prazer. Mas é evidente também que nós diríamos que uma sociedade que faz com que as crianças tenham que ter prazer pulando numa água infecta, né, que pode contaminá-las, que pode provocar uma série de doenças, não é uma sociedade justa, né? Então, isso para tentar deixar claro para vocês que, de acordo com a nossa intuição, por mais que a gente queira que as pessoas vivenciem bem-estar na sociedade a qual elas pertencem, a própria consciência desse bem-estar não serve para nós como critério de justiça da sociedade, né? Então, a gente poderia passar para o segundo tipo. O segundo tipo é aquele que diz respeito à realização de projetos, né, de vida ou de ideais. Também nesse caso, eu diria que isso não nos serve como critério. E agora eu daria como exemplo uma sociedade em que a maior parte das pessoas fosse racista, fascista, homofóbica, machista e assim sucessivamente, né? Nós poderíamos dizer que nós gostaríamos que essas pessoas pudessem ver implementados os seus ideais de sociedade para que a nossa sociedade fosse justa? Me parece evidente que não, né? Quer dizer, quando uma pessoa tem um ideal fascista, racista, machista e etc., eu não quero que ela realize esse ideal. E eu não quero porque eu o condeno moralmente, né? Então, isso significa, se a gente pegar essa segunda interpretação da perspectiva bem-estarista, isso significa claramente que há um elemento moral que avalia os projetos e que só enfatiza uma sociedade como justa quando ela implementa certos ideais que nós consideramos moralmente corretos, moralmente adequados, né?
Isso não faz com que o princípio da utilidade, né, ou de maior montante de satisfação, qualquer que seja a sua interpretação, ele seja abandonado sob o ponto de vista da moralidade, mas faz claramente com que nós percebamos que ele não é um critério primário de avaliação de justiça no cerne de uma sociedade, né? E é um pouco a partir do seu diálogo com a perspectiva utilitarista e um pouco a partir da necessidade de apresentar um contraponto à perspectiva utilitarista, que Rawls vai desenvolver na década de 70 o seu livro Justiça como Equidade, né? Quer dizer, uma teoria da justiça, onde ele apresenta o conceito de justiça como equidade. Bom, John Rawls é um filósofo de tradição kantiana, né? Então, ele vai tentar romper um pouco com o paradigma da discussão na moralidade até então, que era voltado todo para o problema da fundamentação, né? A maior parte dos filósofos que trabalhavam no seu tempo a questão da moralidade estavam preocupados em tentar encontrar um fundamento último da moral para responder ao cético moral. E Rawls, se distinguindo desses filósofos, ele vai dizer que ao invés de debater o fundamento da moralidade, ele vai pressupor a moralidade. Ou seja, ele vai tentar analisar o conceito de justiça dentro de um espectro de indivíduos que já considera a moral como algo aceito e uma moral universalista, né? Então, ele circunscreve o âmbito da moralidade, o âmbito da sua discussão, sim, ele circunscreve, e ele vai fazer outras delimitações. Ele vai tentar mostrar também que ele não vai discutir a questão da justiça sobre o ponto de vista da interpretação de ações e regras. Ou seja, ele não vai tentar discutir se uma ação de um indivíduo é justa ou injusta. Mas o que ele vai propor no seu trabalho e em toda a sua obra é o estabelecimento de princípios de justiça que ordenem a estrutura básica da sociedade. E aí, por estrutura básica da sociedade, vocês podem entender todos os segmentos da sociedade que, de alguma forma, a conformam. Por exemplo, um sistema educacional, um sistema de saúde, um sistema de justiça e assim sucessivamente. E alguns podem interpretar a própria família, a ideia de família, que tem uma representação legal, como uma estrutura básica da sociedade, e assim sucessivamente. E o que o Rawls vai tentar fazer é tentar delimitar e distinguir o estabelecimento, a tentativa de reconhecer esse princípio e a tentativa de reconhecer o que ele vai chamar de um projeto de vida, a ideia de indivíduos que têm uma concepção de boa vida, né? Ele vai tentar mostrar que isso diz respeito a um plano muito mais amplo e que a única coisa que vai o interessar é efetivamente conseguir encontrar, apesar da diferença de projetos de vida, da diferença entre ideais de sociedade, um consenso acerca de quais os princípios que precisam ordenar a nossa sociedade, né? Bom, para estabelecer quais seriam esses princípios, Rawls vai nos propor uma metodologia muito parecida com a metodologia utilizada por Kant na sua apresentação do imperativo categórico, né? O que ele vai propor é que a gente estabeleça uma situação hipotética, onde indivíduos representativos de grupos socioeconomicamente ativos da sociedade, sobre o que ele chama de véu da ignorância, escolhessem os melhores princípios para ordenação da estrutura básica da sociedade, né? Bom, então agora alguns esclarecimentos. Por que o indivíduo socioeconomicamente ativo da sociedade? Porque para Rawls, e isso vai ser muito importante para a gente, características naturais dos indivíduos não deveriam ser contabilizadas moralmente e nem sob o ponto de vista da justiça. Ou seja, ser homem ou ser mulher, ser branco ou ser preto, ou ser cis ou ser trans, de qualquer maneira, características naturais, elas não poderiam ser contabilizadas, né? E elas teriam que ficar à margem da discussão. Nós precisaríamos de levar em conta, sim, as distinções socioeconômicas. E aí nós precisaríamos, o que é um indivíduo representativo da sociedade? É um indivíduo que faz parte
de um segmento, de um extrato socioeconômico específico. Por exemplo, o indivíduo da classe A, B, ou C ou D. Né? E por que socioeconomicamente ativos? Porque Rawls está considerando aqui as pessoas que participam dentro desse sistema produtivo da sociedade. Isso vai ser um outro elemento que vai servir para a gente discutir mais adiante, em outras perspectivas. Bom, mas é muito importante deixar claro que Rawls faz esse recorte justamente porque Rawls, portanto, não é um autor que nos serve para discutir rações afirmativas e nada disso. Por quê? Porque essas são questões, essas são discussões que envolvem justamente uma consideração de que aspectos naturais ao indivíduo modelam sim o modo como ele é reconhecido na sociedade e definem sim o modo como a sociedade reage a ele, portanto, as condições em que ele vai se ver reconhecido ou não sob o ponto de vista da justiça, né? Então, na perspectiva de Rawls, nós teríamos esses indivíduos representativos que teriam, sob o artifício do véu da ignorância, escolher os princípios. O que o véu da ignorância faria? O véu da ignorância faria com que esses indivíduos, eles desconhecessem a sua própria inserção social. Ou seja, ainda que o indivíduo pertença ao segmento mais beneficiado da sociedade, a classe A, por exemplo, né? Esse indivíduo, por desconhecer a sua inserção social, ele automaticamente teria que levar em consideração todas as demais perspectivas, todos os demais segmentos da sociedade, né? Então, ele desconheceria a sua própria inserção e, paralelamente a isso, ele, como indivíduo representativo, ele precisaria ter todo o conhecimento possível das demandas de todos os segmentos, né? Por essa descrição, vocês já percebem que basta um indivíduo, né? A gente não precisa mais imaginar indivíduos das diversas classes. Basta um indivíduo que, não sabendo da sua situação, ao mesmo tempo soubesse de todas as demandas. E aí nós perguntaríamos a esse indivíduo que princípios ele escolheria, né? Bom, na perspectiva de Rawls, então, 2 princípios vão ser eleitos. E 2 princípios, sendo que um deles, o segundo deles, vai se bifurcar em outros 2, né? O primeiro princípio é um princípio de liberdades iguais. Todos os indivíduos, eles teriam que ser igualmente livres, independente do pertencimento a qualquer classe socioeconômica da sociedade, né? E o segundo princípio é um princípio que se divide no princípio da diferença e no princípio de igual oportunidade. O princípio da diferença, que vai ser o princípio mais importante aqui, é um princípio de distribuição que vai dizer que todo bem deve ser distribuído de tal forma que ele favoreça sempre a posição do segmento menos favorecido da sociedade, né? Então, nós podemos imaginar, Rawls, ele não vai estabelecer um teto dessa distribuição, ou seja, ele não vai dimensionar que tipo de diferença entre o segmento menos favorecido e o mais favorecido nós precisamos reconhecer como legítima. Para ele, essa diferença, ela seria pouco representativa, ela poderia ser insignificante. Por quê? Porque o que mais importa é que os mais favorecidos, eles só poderiam vir a obter alguma vantagem se o grupo dos menos favorecidos obtivesse uma vantagem, né? E aí vocês poderiam dizer, tá, mas se eu favoreço os menos favorecidos, mas mesmo assim eu favoreço demais os mais favorecidos, eu não poderia gerar um problema dentro dessa sociedade? Na perspectiva de Rawls, não, porque ele vai introduzir outros 2 elementos como pressupostos da sua teoria. Um deles, ele vai banir a chamada inveja dessa estrutura social. Ou seja, os indivíduos que pertencem ao grupo menos favorecido, eles não invejariam os mais favorecidos. E dessa forma, o fosso entre eles poderia ser enorme sem que nenhuma das partes se visse prejudicada, né? E outro elemento que ele vai também banir dessa sociedade é a ideia de que nós agimos de tal forma a arriscar, né? E se nós não somos seres que arriscam, que fazem apostas radicais, nós escolheríamos, segundo eles, esses mesmos princípios, né?
Por que ele vai dizer isso? Bom, a prioridade do primeiro princípio, o princípio da liberdade, que pode, ao meu ver, ser bastante questionável, ela se vê justificada dentro desse quadro, porque o indivíduo, para que ele possa decidir sobre qualquer conteúdo, ele tem que ser, antes de mais nada, livre. Então, a liberdade é um pressuposto de uma perspectiva que tem como pano de fundo uma estrutura contractual, né? Onde os indivíduos precisam, de alguma maneira, se reunir e discutir para chegar a um consenso sobre a escolha de alguma coisa. Isso só é possível se os indivíduos são efetivamente livres para expressar suas opiniões. Isso, de alguma maneira, dentro desse contexto, explicaria a superioridade ou a prioridade do princípio, do primeiro princípio sobre o segundo, sobre o princípio da diferença, né? Já o princípio da diferença, por que ele seria escolhido? Porque a gente não poderia dizer que num contexto em que o indivíduo não tem nada, né, mas ele tem ainda a possibilidade de obter muito com uma aposta arriscada, será que ele não poderia optar por isso? Será que o indivíduo, por exemplo, que a gente poderia imaginar 3 modelos de sociedade, uma sociedade onde tudo fosse distribuído igualmente, mas todos tivessem o básico, mas não mais do que isso. Uma sociedade, por exemplo, em que todas as pessoas tivessem acesso a um salário, todas, né, a um salário de, por exemplo, R$5.000. Nós sabemos que essa sociedade, ela elevaria muito o patamar de vida de muitos indivíduos da sociedade. Por outro lado, ela também diminuiria muito o patamar de vida de outros, né? Mas esse seria um modelo de sociedade, um modelo de distribuição totalmente igualitária de bens, né? Uma segunda sociedade onde nós tivéssemos um salário abaixo de 5.000, mas tivéssemos indivíduos que ganhassem também, nós fixássemos o mínimo em, por exemplo, 3.000, 2.000 reais, mas tivéssemos a chance de indivíduos que vão ganhar 100, 200 mil, né? Na perspectiva de Rawls, esses 2 modelos, eles seriam rechaçados em nome de uma sociedade em que os indivíduos ganhassem, por exemplo, nós temos que subir o teto, né? Nós não podemos deixar a sociedade abaixo. Então, uma sociedade em que os indivíduos ganhassem 3,10, mas só pudessem chegar a 5.000. Né? Por quê? Porque o que importa para Rawls é justamente elevar o patamar dos menos favorecidos. Aí, nesse caso, não, porque a igualitária estaria 5, então estaria elevando, né? Então, a gente tem que baixar a outra também para 3 para o raciocínio funcionar. A minha pergunta é a seguinte: será que, de fato, se nós abstraíssemos da nossa inserção, essa seria a sociedade escolhida? A gente não poderia imaginar que um indivíduo que não tem, porque eu estou pensando em patamares relativamente altos e não os patamares das sociedades reais, mas a gente poderia imaginar que um indivíduo que ganha um salário mínimo, né, se esse indivíduo no final do mês, ele já não tem dinheiro, mas quase para comprar comida, se ele passasse diante de uma casa lotérica e tivesse um jogo de loteria acumulado, e será que esse indivíduo não pegaria o dinheiro que ele precisa para comida para comprar um bilhete de loteria e com isso ter a chance de nunca mais passar fome? Será que esse indivíduo seria chamado irracional se ele abrisse mão do prato de comida daquele dia em troca de um bilhete que poderia garantir a ele uma vida sem fome até o final, né? Quer dizer, então me parece que também não sou evidente que nós possamos eliminar das sociedades sem, de fato, corrermos o risco de não poder mais descrever as situações concretas, esse elemento do risco que envolve as escolhas que os grupos sociais fazem na sociedade, né? Bom, nós poderíamos, além disso, nos perguntar sobre como Rawls vai tentar justificar, como ele vai conseguir ponderar esses 2 princípios dentro da sua perspectiva. Como ele vai identificar o conteúdo desses princípios, né? E a gente poderia imaginar que dentro de uma perspectiva que está tratando das demandas de indivíduos sociais, que uma alternativa seria perguntar às pessoas, concretamente, que princípios
elas consideram como sendo os melhores princípios de justiça para a sociedade, ou seja, poderíamos fazer uma pesquisa empírica sobre isso. E Rawls vai rechaçar essa perspectiva. Ele vai rechaçar essa perspectiva justamente por considerar que qualquer tentativa de deixar essa investigação a ser realizada com base em uma investigação empírica correria o risco de nós não conseguirmos identificar um princípio ou um núcleo de princípios como sendo aqueles que deveriam valer para toda a sociedade. Então, Rawls vai tentar derivar esses princípios da nossa caracterização enquanto indivíduos que têm um senso de justiça, né? Ele vai defender um conceito muito peculiar do que seja uma pessoa, que é uma pessoa é um indivíduo com senso de justiça e que, portanto, esse senso de justiça faz com que os indivíduos façam escolhas razoáveis. Ele agora não vai utilizar o conceito kantiano de razão, mas ele vai falar de razoabilidade, façam escolhas razoáveis, né? E que tenham uma concepção de bem. Então, todos os indivíduos que são capazes de elaborar uma concepção de bem e que têm um senso de justiça, são indivíduos que, sendo plenamente racionais e livres, escolheriam os seus princípios de justiça. Dessa maneira, ele está tentando propor um princípio de justiça que diferencie ao princípio proposto pela perspectiva utilitarista. Mas, como nós vimos, esse princípio ele serve à estrutura básica da sociedade e não necessariamente a uma interpretação de como as ações são identificadas como justas ou injustas. Então, a partir daí, nós temos uma teoria da justiça que vai ser muito criticada por vários autores, e que defende, basicamente, princípios de justiça distributiva e que vai defender o princípio da diferença e o princípio da igual liberdade como aqueles que devem reger a estrutura básica da sociedade, permitindo, assim, uma distribuição de bens considerada igualitária. E aí ele propõe que essa distribuição de bens é a distribuição do que ele chama de bens básicos, e os bens básicos são um pacote de bens que inclui as bases sociais do autorrespeito, mas inclui também os bens materiais. E esse pacote de bens básicos, ele deveria ser comum a toda a sociedade, todos deveriam ter essa mesma distribuição, a estrutura básica da sociedade deveria garantir esses bens básicos a todos os indivíduos, e esses bens, eles seriam bens que o indivíduo teria, aos quais ele teria acesso, já não estando numa situação de precariedade absoluta. Ou seja, esses bens não são bens que vão tirar o indivíduo de uma fome profunda, mas são bens que os indivíduos de uma sociedade que ele vai chamar de bem organizada, bem estruturada, aos quais eles teriam acesso por já estarem em um patamar que não é o patamar da escassez absoluta. Então, e por que eu estou fortalecendo, estou frisando aqui essa ideia? Porque a gente não está falando aqui de algo que seja básico no sentido de garantir a subsistência de uma pessoa. A gente não está falando do que seja condições mínimas de subsistência. Nós estamos falando de algo que os indivíduos vão poder desfrutar, vão poder usufruir na medida em que eles já possuem esse mínimo. E esse é um outro aspecto de precariedade da perspectiva de Rawls, porque ele insiste em toda a sua obra que ele trata de princípios de justiça em sociedades bem organizadas, em sociedades que já saíram de um certo patamar de total escassez, o que, portanto, não corresponde à nossa sociedade. Então, com isso eu queria fechar aqui a perspectiva de Rawls, e o que a gente vai ver na próxima aula é a perspectiva de Dworkin, que vai propor um princípio de justiça não mais para a estrutura básica da sociedade, mas um princípio de justiça que, de alguma forma, possa organizar sociedades concretas, E as outras perspectivas também vão estar muito mais voltadas para a tentativa de justificar como nós podemos realizar uma distribuição igualitária em sociedades concretas e não ideais. Então, agora eu queria abrir para a pergunta de vocês.